Galera, vamos trabalhar agora a resolução da lista de exercícios. Observe bem, exercício número 1. No esquema da figura, P é um ponto luminoso, E é um espelho plano e O é o olho de um observador. Trace o caminho óptico da luz, que partindo de P, sofre reflexão em E e atinge O. Então a ideia aqui é a seguinte, você tem um raio de luz que ele partirá de O, partindo de P, desculpe, vai sofrer reflexão e chegar até o observador O. A maneira de resolver isso é lembrar de simetria. P é o ponto luminoso, então você deve traçar a imagem desse ponto luminoso em relação ao espelho. Você marca, por exemplo, olha só, 1, 2, 3, 4, marca para trás do espelho, 1, 2, 3, 4, 4 unidades aqui, nesse papel tracejado, e marca pelinha. Pelinha para nós é a imagem do ponto P, conforme o observador O enxerga nesse espelho. Você vai traçar uma linha de pelinha até O. Essa linha nos dá, ao interceptar o espelho no ponto I, o ponto onde ocorre a reflexão do raio de luz. Então, efetivamente, os raios de luz ficam aqui, na frente do espelho. Pelinha é somente a imagem. O raio de luz, então, ele sairá do ponto P, atingirá este ponto, que foi determinado por esta linha, e será refletido até o observador O. Recapitulando, então, para você conseguir determinar corretamente qual é o ponto no qual um raio de luz bate no espelho e é refletido e chega até o observador, basta você traçar a imagem do ponto P, que aqui no caso é chamado de P', simetricamente em relação ao espelho, ou seja, na perpendicular em relação ao espelho com a mesma distância. Essa distância até o espelho é igual a essa. Ligar P' até O, determinando esse ponto de interseção aqui, o ponto I. O raio de luz é apontado para I e reflete e vai até O. Esse é o caminho correto. Se você fizer o desenho corretamente e colocar um transferidor nessa região, você verá que o ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão, de acordo com a primeira lei da reflexão. Ok? Desculpe, segunda lei, lei de Snell-Descartes. Exercício número 2. O esquema representa um espelho plano, diante do qual se encontram 5 objetos luminosos, A, B, C, D e E. O ponto O corresponde à posição do globo ocular de um observador. Que ponto ou pontos o observador não poderá ver pela reflexão da luz no espelho? A ideia é a seguinte: o observador consegue ver alguma coisa refletida no espelho. Essa alguma coisa é dada pelo campo visual do observador. Esse campo visual ele deve ser feito de acordo com a seguinte ideia: você deve traçar um ponto simétrico ao observador, atrás do espelho. Esse é o observador, que não está exatamente em frente ao espelho, por isso você deve prolongar o espelho com essa linha tracejada e gerar aqui um ponto simétrico ao observador, só que na região de trás do espelho. O'. Ok? Distância x, distância x', a distância do observador até o espelho é igual à distância do espelho até O'. A partir desse ponto O', você traça segmentos de reta, né, ou retas, que interceptam as extremidades do espelho. E essa região entre os segmentos de reta é chamada de campo visual. Ou seja, respondendo o exercício, o observador O não enxerga o ponto D nem o ponto E, porque o ponto D e o ponto E não pertencem ao campo visual deste espelho em questão. Vou fazer aqui um resumo rápido. O observador não está exatamente em frente ao espelho, então é necessário prolongar o espelho e marcar o seu simétrico em relação ao observador aqui.
A partir do simétrico, você liga com retas até as extremidades do espelho. E essa região em amarelo é o campo visual deste espelho em relação a este observador. Quem estiver dentro do campo visual, ok, é visto pelo nosso colega aqui, observador. Quem estiver fora não é enxergado. Número 3. Número 3. Considere um objeto colocado a 25 centímetros de um espelho plano. Se o objeto for afastado 50 centímetros da posição inicial, a distância entre o objeto e a imagem formada nesta última situação será... Pessoal, é o seguinte, ele não falou se o espelho é horizontal, vertical, não interessa, mas fizemos aqui um desenho na vertical que parece mais fácil de explicar para vocês. Inicialmente, a situação é a seguinte, temos um espelho plano que eu coloquei na vertical, em frente a ele um objeto AB, na posição inicial que o nosso exercício falou, 25 centímetros do espelho. A imagem, a linha B', será formada atrás do espelho, também na distância de 25 centímetros. Observem, essa seta aqui é muito comum em exemplos de ótica. Essa seta mostra a orientação do objeto e a orientação da imagem. E também serve para lembrar que o espelho plano não inverte verticalmente a imagem. Ou seja, AB, seta para cima, a linha B', seta para cima. Mesmo tamanho, mesma orientação. Logo após, o exercício falou, se o objeto for afastado 50 centímetros da posição inicial, ou seja, se o objeto for retirado dessa posição e levado para trás 50 centímetros, qual vai ser a distância entre o objeto e sua nova imagem? Repare bem uma coisa, esse 25 centímetros aqui está apenas para auxiliar. Importa bastante você saber direitinho que a nova posição dele é 50 centímetros além da antiga. Ou seja, a distância do objeto até o espelho é 50 mais 25, 75 centímetros. Essa é a nova posição. A posição da imagem do objeto será também 75 centímetros atrás do espelho. Então, olha só, simétrico em relação ao espelho, temos a imagem do objeto. Imagem virtual, direita e de mesmo tamanho. Mesma orientação, direita, mesmo tamanho, mesma dimensão. Então, observe bem, 75 centímetros mais 75 centímetros, 150 centímetros ou 1,5 metros, resposta do exercício, letra B. Número 4. A figura a seguir representa um espelho plano que pode girar em torno de um eixo contendo seu centro C. Estando na posição E1, o espelho capta a luz proveniente de uma fonte pontual A, fixa no anteparo, refletindo-a de volta ao ponto de partida. O espelho sofre, então, uma rotação equivalente a um ângulo alfa, passando para a posição E2. Nesse caso, ao receber a luz emitida por A, reflete-a para o ponto B. Sabendo que a distância B é igual a raiz quadrada de 3 vezes AC, calcule o ângulo alfa. Pessoal, a ideia agora é a seguinte, observem bem a situação. Um raio de luz é refletido pelo espelho e chega até outro ponto. A ideia agora é assim, você tem exatamente o seguinte, o espelho é girado um ângulo alfa. O raio de luz que inicialmente voltava para o ponto A é girado um ângulo 2α. A rotação de um espelho gera no raio refletido uma rotação de um ângulo em dobro. Olha só, a condição inicial seria o seguinte, o raio de luz sai de A, bate até C e volta até A. Está representado aqui como R1. Você gira o espelho para a posição 2, o raio de luz sai de A,
bate no espelho e é refletido R2. Desse modo, quando nós girarmos o espelho um ângulo alfa, o raio que antes voltava sobre R1, ele é desviado para R2 com um ângulo 2 alfa, o dobro do que você girou o espelho. Como resolver isso? Como resolver isso é o seguinte, tem que lembrar de uma função trigonométrica chamada, de uma relação trigonométrica, né, chamada tangente. A tangente de 2α, ela é igual a cateto oposto, que é AB, dividido por cateto adjacente, AC. Lembramos da tangente porque esse exercício, ele acabou dando para nós dois lados de um triângulo retângulo. Quando esses dois lados não envolvem a hipotenusa, nós já pensamos em tangente, é uma coisa bem direta, bem, digamos assim, quase que automática no triângulo, né? Deu cateto oposto, deu cateto adjacente, você recorda da tangente. Tangente do ângulo 2α é igual a AB dividido por AC. Lembre-se que o ponto de partida é lembrar daquela propriedade que eu expliquei na aula teórica, que é o seguinte, girando um espelho alfa, o raio refletido sofre aqui um giro de 2α. Tangente de 2α vai ser AB sobre AC. Mas, dado do exercício, AB é raiz quadrada de AC. Então, nós temos raiz quadrada de AC dividido por AC, corta, corta, dá que a tangente de 2α é igual a raiz quadrada de 3. Existe um ângulo cuja tangente vale raiz quadrada de 3. No primeiro quadrante, que é o caso do triângulo retângulo, né? Sempre, a tangente de um ângulo valendo raiz quadrada de 3 é a tangente do ângulo de 60 graus. Ou seja, 60 graus no primeiro quadrante é o ângulo cuja tangente vale raiz quadrada de 3. Mas cuidado, alfa não é 60 graus. Este ângulo 2α é igual a 60 graus, porque a tangente do ângulo 2α é raiz quadrada de 3. Portanto, 2α é 60 graus e α é 30 graus. 60 dividido por 2. Ou seja, para que a situação desse exercício aconteça, é necessário girar o nosso espelho apenas 30 graus e não 60. Ao girar o espelho 30 graus, o raio refletido sofrerá um desvio de 60 graus. Exercício número 5. Temos um objeto triangular ABC diante de um espelho plano E. Obtenha graficamente a imagem A', B', C' do triângulo. Então aqui você tem um triângulo apoiado, né, com o seu vértice C sobre um espelho plano horizontal. E em relação a eles, temos um observador, temos um observador O, representado por esse olho aqui no desenho. Obtenha graficamente a imagem A', B', C'. Para resolver isso, a imagem de um objeto extenso, é necessário traçarmos a imagem de cada um dos seus vértices. Olha só, a imagem está ali. Vértice A, imagem A'. Vértice B, imagem B'. E o C não tem distância até o espelho, a sua imagem está exatamente aqui mesmo, ó, embaixo dele, C'. Para traçar a imagem de A, lembre-se, reta perpendicular ao espelho, a medida dessa distância é feita aqui para trás, ou seja, a linha é o simétrico de A em relação ao espelho. Mesma coisa para B, B' é o simétrico de B em relação ao espelho, e o C exatamente embaixo dele mesmo, porque não tem distância. Olha só, temos A', B', C'. Unindo esses pontos, determinamos a imagem do triângulo ABC. Então, a imagem do triângulo ABC, ela está aqui embaixo dele, com as mesmas dimensões, A', B' e C'. É sempre assim, traça perpendicular ao espelho, você mede a distância e marca atrás do espelho. Letra B. Traça os raios de luz que partem dos pontos objetos A, B e C, refletem no espelho e atingem o observador O. Usando o desenho anterior, o esquema anterior,
eu peguei aqui a imagem de A, uni A até o olho do observador, ó, uni, e determinei esse ponto. Esse ponto é onde você vai traçar o raio incidente em relação a A e depois mandar até o olho do observador. Esse ponto aqui determina raio incidente e raio refletido para o ponto A. B, a mesma coisa. Um raio de luz que sai de B', chega até o olho do observador, determinando esse ponto de interseção com o espelho. Então, pessoal, um raio de luz sai de B, toca esse ponto e segue a trajetória até o olho do observador. Alguém poderia perguntar assim, por que eu sempre tenho que ligar a imagem até o olho do observador? Repare bem, é esse raio de luz aqui que leva até o olho do observador a informação da imagem chamada B'. Então, é correto sempre afirmar que existe um raio de luz que bate no espelho, toca o espelho, sofre reflexão e chega até o olho do observador. Esse raio de luz carrega até o observador a informação da imagem do ponto B, que é processada pelo cérebro dele, etc. Então, miramos, né, um raio de luz nesse ponto de interseção e traçamos o raio refletido até o olho. O C é mais fácil. O C, o raio de luz parte dele mesmo e atinge o olho do observador. Não há essa distância, né? Então, um raio de luz aqui vem de algum lugar do universo, incide e leva até o olho do observador essa informação. Ok? Exercício número 6. Uma pessoa mantém diante dos olhos, a 20 centímetros de distância, um espelho vertical, de modo a ver nele a imagem de um poste vertical de 4,4 metros de altura, situado exatamente a 1,8 metros atrás de si. Qual é a mínima dimensão vertical para que esse espelho deve ter para que a pessoa veja inteiramente a imagem do poste? Então, representado aqui num diagrama, você tem a seguinte ideia. Repare bem. A ideia é um observador situado em frente a um espelho, um poste atrás do observador. Esse espelho necessita ter um tamanho que permita que esse observador veja totalmente o poste refletido dentro dele. E isso pode ser desenvolvido da seguinte maneira. Primeiro, desenhamos o objeto diante do espelho, sua imagem e os raios luminosos que permitem ao observador vê-la. Lembre-se, olha só, o objeto é maior do que o espelho. Então você prolonga o espelho, que é o espelho E', traça pontos simétricos à extremidade do poste. Repare bem. De novo, prolonguei o espelho, tracei ponto simétrico a A, que eu chamei de A', e de B, que foi chamado de B', criando aqui a imagem do poste, a linha B'. É esta imagem que o nosso observador consegue enxergar. Para enxergar essa imagem, lembre-se, é necessário determinar o raio de luz que atinge o olho do observador. Então, repare bem, unindo a linha até o olho do observador, você tem essa direção, que é a direção do raio de luz, que traz a informação do ponto A até o olho do observador. Repare bem, olha só, a informação vem por aqui. A luz sai de A, toca o espelho, reflete até o olho do observador. Com isso, ele consegue enxergar a extremidade A', ou seja, a extremidade superior do reflexo do poste. B', a mesma coisa. Com isso, eu posso fazer, olha só, o raio de luz que carrega a informação visual de B até o olho do observador. Com esse diagrama bem desenhado,
você consegue montar semelhança de triângulos, que é uma ferramenta que nós usamos muito na ótica. Observem bem, eu pretendo e preciso calcular, como o próprio exercício pediu, esse tamanho é L', ou seja, a dimensão do espelho, a dimensão mínima que permite que esse observador, dada essas condições aqui do exercício, tamanho do espelho, altura dele, etc., consiga enxergar, altura do poste, né? Consiga enxergar a imagem totalmente refletida no espelho. Olha só, pessoal, um triângulo, outro triângulo. A semelhança fica bem clara agora, né? Você tem, por exemplo, a linha B', que é a dimensão do poste, dividida pela dimensão do espelho, é E', está para essa distância toda, que é a altura desse triângulo maior, dividida pela altura do triângulo menor. Então vamos lá, ó. A linha B', dividida por EE', está para PB', que é essa dimensão aqui, dividido por PF, que é essa distância aqui. Então, ó, base maior está para a base menor, assim como a altura maior está para a altura menor. Resolvendo essa semelhança de triângulos e prestando atenção nos dados do exercício, ok? 1,80 m mais 2 e tal, que é a mesma coisa daqui. Resolvendo isso, você chega à dimensão do espelho, E' igual a 0,4 metros. Mas observem bem que essas dimensões foram dadas do exercício, extraídas do enunciado. Então, o que eu acho muito interessante, muito importante, é você lembrar o seguinte: tudo na mesma unidade, tá? O exercício fala 20 centímetros de distância do observador até o espelho. Convertemos para metro para poder ficar coerente com a distância do observador até o poste, que é 1,8 metros. Somando tudo, 2 metros. Então, a distância do espelho até o objeto, 2 metros. Também será igual à distância do espelho até a imagem, 2 metros. Porém, observe uma coisa. Para esse triângulo grandão aqui, olha só, AOB', eu tenho que pegar 2 metros mais 0,2 metros, aqueles 20 centímetros. Ou seja, essa distância total aqui tem que ter 2,2 metros. A altura do triângulo maior tem 2,2 metros. A do triângulo menor, só 0,2 metros. Resolvendo o exercício, de novo, 0,4 metros é a dimensão do espelho, ou 40 centímetros. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.